Suplementar é depois de você já estar complementado. Só que assim, será que as pessoas estão complementadas? Será que elas já atingiram o limite para poder suplementar? A indústria, principalmente a farmacêutica, está sempre de olho em tudo isso. Indústria farmacêutica, indústria de alimentos, elas têm elaborado essas panaceias, esses remédios milagrosos. Você falou dos chás, eu fiquei até pensando, será que o pessoal já está fazendo chá específico para isso? Aromas, óleos essenciais, e o pessoal cria essas coisas. Funciona, não funciona, é legal, como é que a gente pesquisa, como é que a gente encontra se realmente é bom ou não, como lidar com esses produtos que prometem tanto, assim. Eu vejo assim, primeiro, a indústria ela é muito forte, ela tem muito dinheiro, então vamos olhar o lado positivo. Se ela está falando, ela está levando mais informação do que nós dois aqui. Tá? Então, ela está levando para a sociedade que menopausa é algo diferente, algo que precisa ser visto. Né? Tem chá? Tem. Eu tenho chá de marca super popular que já está chá para menopausa. Né? Assim, já vem com o nome. O bom é que começa, você olha numa gôndola, tem alguma coisa chamada menopausa onde nunca ninguém falava. Né? Então, assim, você vê hoje. Né? Então, tem... eu acho que o bom é isso. A gente vamos usar a indústria para ela levar mais voz, que é uma situação que precisa ser olhada. Agora, né, como você falou, a gente tá suplementar. Suplementar é depois de você já estar complementado. Só que assim, será que as pessoas estão complementadas? Será que elas já atingiram o limite para poder suplementar? Porque muitas vezes é muito mais fácil suplementar, comprar para quem tem dinheiro, ou às vezes não, porque você é tão bombardeado, e aí eu sempre levanto, né, aquela coisa do ômega 3, aí quando você vê, hora pronobis, e tudo virou milagroso, porque a indústria vende isso. Então, a gente tem que mostrar que primeiro tem que ter uma boa qualidade de vida, os pilares do estilo de vida, manejo do estresse, uma boa alimentação, comer fruta, comer verduras, né? Assim, tem algumas que melhoram? Tem, porque as plantas têm esses poderes também, né? Os fitoativos. Aí você pensa no suplementar, mas depois de ter o básico feito. No contexto de escassez ou de não acesso, né, a alimentos, e que muitas vezes as pessoas vão correr para aquela monotonia do arroz, feijão, farinha, que, gente, é uma delícia arroz, feijão, farinha. Né? Mas nem sempre vai estar suprindo ali ou complementando, como você falou. E aí, às vezes, precisa dessa suplementação, ou quando nem sequer consegue complementar, suplementar, então, é um exagero, assim, sabe? É muito distante. Como que essa realidade, né, da nossa população, mas que também está ligado à cultura popular, lida com essas mudanças, assim? O problema é esse, quando você, a sua base da alimentação, né, ela é um cultural, entre aspas, no sentido, foi apropriado uma cultura e foi industrializado. E é isso que a gente tem. Então, por exemplo, quando eu falo de um bolo, eu não falo mais daquele bolo caseiro. Eu falo de um bolo que vem embalado com uma gordura hidrogenada de recheio e que é isso que eu como, um biscoito que eu como. E aí sim, esses ultraprocessados vão piorar muito a situação, não só da população, dessa mulher que já está nessa situação, não é a palavra inflamada, né, que o pessoal usa muito, mas ela já está numa situação de desequilíbrio de peso, desequilíbrio calórico, e se enchendo de aditivos. Hoje, essa semana mesmo saiu, o corante vermelho nos Estados Unidos está proibido, a gente come um monte de corantes, usa biscoitos para matar a fome, e aí isso daí, eles assim, a gente já sabe que eles são disruptores endócrinos. Agora eu falei bem técnico, mas o que é isso? Você tem receptores de onde o hormônio teria que agir, você tem produtos químicos que a gente não sabe nem de onde vieram, bloqueando isso. Então, só piora. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ir para o básico, né? Agora, quando você fala que tem um baião de 2 que tem arroz e feijão, ainda bem que tem feijão, porque a gente já sabe que tem que comer leguminosas, né?
hoje para uma longevidade. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção das mulheres, né, é evitar o ultraprocessado, porque isso vai piorar todo o quadro, né? E existem outras questões de alimentação também que vão ter que interagir. Por exemplo, diabetes, hiper e hipotireoidismo, e tantas outras questões, né? E aí, como é que, como nutricionista também, a gente equilibra tudo isso? Eu fiquei mais preocupado até com a diabetes, né? Porque já é super delicado, ainda mais quando é muito mais, quando é avançada, né, e tudo mais, já é difícil, né, regular ali, tem que ter uma atenção constante, então vai intensificando a atenção na alimentação, né? Como é que funciona? Eu digo muito assim, como você, aí jogo muito para as meninas, né? Como é que você quer chegar nessa fase? Porque se você já chega com uma obesidade instalada, já com maus hábitos de vida, não são só alimentares, né? De jovem, quando você chega nessa fase, tudo vai ficar muito pior, né? Então, assim, tem um consumo alto de álcool, já vem com uma obesidade, aí essa obesidade, o que que acontece? Essa gordura que ela faz uma resistência à insulina, né? Ou seja, a insulina não, a gente produz a insulina e não consegue com que ela seja eficaz na função dela. E aí a gente já tem mais um aumento de peso. E aí, realmente, isso caracteriza esse diabetes, essa resistência, né? Que seria esse diabetes falado. E aí, tudo piora. O coração da mulher, ele perde a proteção dos hormônios. Então, assim, se você já vem com uma alimentação ruim, hábitos ruins, também. A chance de infarto são muito maiores nessa fase, porque você junta tudo. Então, assim, a gente tem que começar lá atrás. Falar de menopausa é já falar com a menina, a gente já tem que os pilares do estilo de vida. Né? A dor articular, se você está obeso, você vai ter mais dor articular, porque você vai ter uma sobrecarga. E tem assim, a mulher acaba engordando quase 10 Não é um desespero, né? Não precisa ficar desesperado com isso, né? Não, na realidade... Né? Não precisa ficar desesperado com isso. Não, a Mas gente tem que ir trabalhando, né? Trabalhando essa alimentação, né? Tem que olhar, não é assim, não é um desespero de ser, agora a moda tudo fit, não é bem isso. Mas esses hábitos, eles têm que estar no dia a dia, porque afinal de contas, a gente está falando agora de 50, mas como eu quero chegar aos 80? Né? Só que agora, assim, é essa mudança muito abrupta, é uma mudança que você começa a sentir tudo. Dores, né? Falta de ar, pele, ressecamento, queda de cabelo. Então, assim, o que a gente pode fazer nessa fase para melhorar? E não precisa. E assim, claro, o ginecologista vai dizer se você vai fazer uma reposição ou não. Você tem que acompanhar com o médico de sua confiança, né? É ter a função. Mesmo agora, eu busco, né? Assim, é a minha melhor versão, mas com função. Eu quero manter a função. Então, se eu estou com dor articular, estou com uma dor na lombar, hoje, né, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que fazer alongamento, eu tenho que fazer algumas coisas para que isso não piore. Então, assim, às vezes a gente está falando tão lá na frente, mas o que está acontecendo hoje? Né? Porque eu tenho que ter a função. Então, é envelhecer com a função. Porque, para mim, é esse o objetivo, né? Eu falo muito, porque não adianta você não ter a função e estar vivo, tá vivo.